Shabbat Shalom! Baruch Hashem. Então, que legal. Então, o tema da Parashá e o tema do congresso, certo? É o Pardes. Tá? O que é o Pardes? Os 4 níveis de interpretação da Torá. Que está no Peshat, Remes, Drash e Sod. São os 4 níveis de interpretação da Torá, a qual está associado os 4 evangelhos. Tá? Então, os 4 evangelhos apresentam uma imagem do Mashiach, tá? Uma imagem com a face de um boi, de um servo, uma imagem de uma face de um homem, tá? O filho do homem, e também, como rei, uma face de leão. Ok? E águia, que está no evangelho de Yohanan, João, que é o nível Sod, que é o nível mais profundo, né? O oculto, o segredo, e na palavra Sod. E o evangelho, a Bessorá de Yohanan, João, está inserida nesse contexto de segredos, de uma parábola, de coisas ocultas dentro do evangelho. Tá? Então, temos uma passagem do Rabino Shaul Hachalia, de Paulo, que ele vai falar sobre isso, que conheceu um homem que foi até onde? Terceiro céu, paraíso. Tá? O que é paraíso? Pardes, que aí você vê da palavra paradise. Pardes, paradise, paraíso, pomar. Aonde quando a pessoa consegue alcançar esses 4 níveis de interpretação, ela entra nesse lugar. Tá? Tem a minha bolsa, está por ali, tem um livro dentro da minha bolsa. Quem deixar minha bolsa, tem um livro ali que puder me alcançar. Vê qual é a minha bolsa aí. Então, está pautado nisso. Paulo, subentende que foi ele que teve essa experiência. Isso está em 2 Coríntios. É que aqui não está querendo abrir, entendeu? E aí ele vai citar isso. Isto. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Mashiach, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que este homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao Pardes, ao paraíso, e ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar. Então, a gente vê que existe um nível que pode ser alcançado. Então, eu comprei esse livro, né? Que esse livro vai citar de 4 homens, tá? Que vai falar dos palácios, de níveis dos 7 palácios, da Merkavá, Bereshit Merkavá. Então, algo muito profundo. Mas para que tu fez isso, Marcelo? Para me entender e ter base no que a gente está falando. Então, o que está escrito aqui é o mesmo conceito que está escrito na Brit Hadashah, de alcançar esses níveis. Certo? Então, só dizer, da onde tirar isso? A gente tem base em textos, e o historiador, a pessoa que fez a estrutura do livro, ela vai citar passagens da Brit Hadashah, que já se entendia que no princípio, né, que vamos botar da igreja, no princípio, dos discípulos de Jesus, que já citavam esses conceitos. Que depois vai falar do Rabino Akiva, que são algumas décadas depois.
Ok? Então, só para a gente entender que a Brit Hadashah, como está esses 4 níveis, nos 4 evangelhos, está citado os níveis de colocação do apóstolo Paulo, Rabino Shaul, que é um livro extremamente judaico, a qual é um dos manuscritos mais antigos da literatura judaica. Com essa linguagem profunda. Então, se nós não estudarmos o conceito judaico, fica difícil de entender o Novo Testamento. Fica difícil. Por isso que muitos caem. Porque tratar o Novo Testamento como um livro elaborado por outro povo. Atribuir, né, a cultura grega romana à Brit Hadashah. Então a gente vê que Paulo está falando do mesmo linguagem, de níveis superiores de conhecimento e profundidade, mas a pessoa tem que estar pura. Tem que estar numa condição. Então, associando que existem esses níveis de interpretação, eu me responsabilizei de trabalhar em cima do Evangelho de João. Ok? Foi muito lindo ontem a mensagem do Valmir, né, que foi emocionante, porque ele se sentiu bem, né, irmão? Que eu senti dele, que ele se agradou no ambiente que ele estava, e disse uma coisa: as pessoas estão percebendo vocês. Fiquem atentos. Não percam nada. Porque o que vai ser dito aqui, às vezes, olhos não viram e ouvidos não ouviram. O que o Eterno tem guardado para nós. Pela misericórdia, porque não depende de mim, para ver que já travou tudo aqui, é só pela misericórdia. Você vai ter que me dar essa graça e olhe por mim. Travou tudo aqui. Bem, na correria nem tive tempo de organizar também. Mas a palavra é dele. Então, pelo seu Espírito que ele me ajuda. Então vamos para a Parashá, para associar a Parashá no que nós estamos tratando. Tá? A Parashá Netzavim. Parashá Netzavim. E vai assim... Vamos começar pelo versículo 9. Guardai-vos, pois, as palavras deste pacto e cumpri-las, para que prospere em todo quanto fizeres. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, nosso Deus. Todos vós, Netzavim, perante. E a palavra aqui é em pé, como uma posição de sentido, como um pilar perante o Eterno. Então essa Parashá é uma Parashá que antecede Rosh Hashanah, e Rosh Hashanah é associado com o quê? Juízo. Então todos perante o Eterno serão julgados. Então nós temos mais uns dias para nos ajustarmos para o julgamento. E julgamento, a gente já tem aquela sensação de ruim, né? Mas é um julgamento favorável. Julgamento já dá uma tremedeira, né? Está todo errado. Já dá o ruim. Mas esse julgamento pode ser favorável. Para o Hashem. Clamamos por isso. Tá? Então os nossos sábios vão dizer que todas as almas, como esteve no Monte Sinai, e aqui está vendo um novo pacto, aqui começa a Brit Hadashah. A Brit Hadashah não começou no Novo Testamento. A Brit Hadashah começa aqui agora. Tá? Vós todos estáis hoje perante o Senhor nosso Deus. Os vossos cabeças, das vossas tribos, os vossos anciões e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel. Os vossos pequeninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, tanto o rachador de vossa lenha, como o tirador da vossa água, para entrares no pacto do Senhor vosso Deus e no juramento que o Senhor vosso Deus hoje raiou. O dia que se chama? Hoje. Então vigia. Acorda. Acorda. Vosso Deus. Como vos disse,
como prometeu com juramento a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ora, não é somente convosco, ou seja, agora está falando com eles lá. Agora está falando conosco aqui. A gente estava lá? Nós estávamos lá? Estávamos? Sim ou não? Pelo que sim, pelo que não? Sim, Zé, sim. Rayon, hoje. Como é que prova, Marcelo? Prova que nós estávamos lá. Faz aí. Ora, não somente convosco, faço este pacto e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também aquele que hoje não está aqui. Então, como é que vai fazer um pacto com quem está ou com quem não está? A nossa alma estava lá, mas o nosso corpo raiou hoje. Então, é um pacto atemporal. Serve para toda pessoa que escutar isso e entrar neste pacto, entrar nesse juramento, fora do tempo. Então, isso serve para antes deste momento, para todas as eras anteriores e para todas as eras futuras. Moshe, segundo nós sabemos, viu todas as almas até a vinda do Mashiach. E todas essas almas estão perante. E nós viemos neste momento da história. Então, essa paraxá, para mim, é uma das mais maravilhosas. Para mim, se torna muito claro o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu retornei? Por que eu estou voltando? Porque assim, quando eu não sou conhecido na minha religião, antigamente não era conhecido, não sou filho de gente conhecida, não participei de grandes congregações e fiquei famoso, comecei do nada na minha casa. Então, esse trabalho ele brotou das pessoas virem até a minha casa. Ok? Então, é uma obra que eu entendo do Eterno. Se não for tua, me ajuda, me tira disso. Então, todos que caminham hoje foram sendo agregados. E esse trabalho está sendo construído, eu agradeço ao Rabino Maurício, porque esses dias eu estava vendo uma imagem de 4 anos atrás, onde ele deu a nossa primeira aula, como fazer o serviço. 4 anos atrás, depois demorou anos para a gente conseguir construir o serviço, porque construir um serviço não é fácil. Eu estou muito feliz com o pessoal, eu fico faceiro, eu digo que eles têm potencial, eu falo palavras de afirmação. Cara, vocês são, né? Estou feliz. Muito feliz, né? Não precisava nem ministrar, porque tudo que foi cantado, com muita kavaná, tudo que foi orado, nem precisava ministração. Se a pessoa chegou com o desejo de ser curada, de romper alguma coisa, era para ter feito serviço. Agora estou mal acostumado a sentar no banco, só tenho que fazer tudo agora. Tem que romper isso. Porque o que muda a atmosfera são as pessoas. A vibração vem das pessoas. Eu estou cansado. Eu também estou cansado, meu querido. Perdi o sono, dormi tarde, perdi o sono. Estou aqui na pilha. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. O que tu queres que eu te faça? Cansado. Deixa eu perguntar para você. Tá entendendo? Depende da pessoa, do desejo da pessoa, do cego enxergar. Porque às vezes o cego não quer enxergar. A criança não quer ser adulta. Ela quer chamar atenção. Faz birra. Faz birra. Faz manha. Se emburra. Tem ciúme do amiguinho. O amiguinho está cantando, está tocando. Está fazendo as coisas, eu não faço. É a criança. É a criança que está no meio, as mulheres, as crianças estão no meio, estão tudo junto. Só que alguns têm que começar a se posicionar. Nete Sabim, se posicione perante o Eterno. Como homem, como mulher, como cabeça, como criança. Tá bem?
Coisa linda. Vamos lá. Vamos esquentando. Onde eu estava mesmo? Onde eu estava? Ah, isso aí. Isso. Abraão, Raiô, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste. E viste as suas abominações, os seus ídolos de pau, de pedra, de prata, de ouro, que havia entre... Não, foi só que apagou aqui. Havia entre eles, para que entre vós e não haja homem, mulher, nem filha, nem tribo, nem família, nem tribo, cujo coração hoje, Raiol, se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. Algumas vão dizer amargura. Então, meu querido, sabe por que você tem essas crises? Porque há veneno, há amargura, a criança está amarga e está doente e precisa de cura. Precisamos de cura. E aí, por que produz? Traumas, rejeição, trauma com rejeição, com abuso, com opressão, gera alguns aspectos de algumas pessoas. Estão me entendendo? E aconteça que alguém, ouvindo essas palavras desse juramento, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz. E ainda que ande na teimosia do seu coração para acrescentar a sede e a bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar. Pelo contrário, fumegará contra esse homem a ira do Senhor e o seu zelo. E toda maldição escrita neste livro. Neste livro. Pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Temos o nosso nome para ser escrito no livro da vida, amém? Aqui há uma semana vai ser maravilhoso. Assim o Senhor se separará para o mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrita no livro desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras dessa. As coisas ocultas, o sod, o oculto, é o que está aqui em hebraico. O segredo pertence ao Eterno. E ele revela para os que o temem. Tá? Então nós temos que ter temor para receber o escondido dele, os planos dele. É isso que nós temos que buscar daqui para frente, que a coisa só vai ficar piorar lá fora. Temos que buscar isso. Com alegria de estar na presença do Senhor. Então, por isso que para mim, essa paraxá, ela vai nos ensinar muita coisa. Vamos seguindo aqui no 30. Eu vou fazer toda a leitura para depois a gente fazer as associações, tá bom? No 30 diz assim, quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te houver lançado. Então, o povo está onde? Espalhado aonde? Entre as nações. Tá? Está
espalhado, foi lançado entre as nações. E aí? E te converteres, te chuvás aí, chuvá, te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres sua voz conforme tudo o que eu te ordenei, Raion, hoje, tu, os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Então é o seguinte, primeiro tem que fazer o quê? Se converter, chuvar. Não é só a religião, amém? De todo o seu. Se o coração não estiver bom, não há techuvá. Há mudança de religião. Aí dava problema lá no outro acampamento, agora vem botar fogo no outro. Entendeu? Saiu do acampamento de Edom e agora quer botar fogo no acampamento de Jacó. Não fiquem bravos comigo. Estou falando de mim. Onde nós estávamos? Isso. Da onde procede o quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e te compadecerá de ti, tornará a ajudar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que no teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais que os teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então tem que haver uma brit leve. E o Eterno, dentro da tradição judaica, o pai teria que fazer a circuncisão do filho, não é o mandamento, circuncidará os teus filhos, mas quando o pai não é Moel, o que o pai faz? Paga para o Moel. Quando o pai paga para o Moel, todo o mérito é de quem? É do pai, sim ou não? Sim ou não? O Eterno enviou Yeshua, o nosso Moel. Yeshua é o nosso Moel que vai circuncidar o nosso coração. Amém? Então tem que haver essa circuncisão do coração. Tem que haver essa circuncisão. É um abrir da mente. É uma autoconsciência de si e das coisas que estão ocultas dentro de você. Aqui, ó. Amanhã nós vamos botar o tefilim nessa região. O que é chamar essa região aqui? O terceiro olho. Ah, não, Deus do livre, essas coisas tudo. Não. Botou o tefilim na testa para quê? Para abrir a tal da glândula pineal, agora virou moda. Que foi travada, Deus da queda do homem. Então o homem não consegue alcançar o seu potencial. Então tem que haver um despertar de mente. Se enxergar assim, não os outros, tá? Parar de julgar os outros e olhar para si. Enxergar o que está oculto. E o Eterno trará de volta. Não foi o que está escrito aqui? Ele vai espalhar. Pô, mas ele está dizendo que vai espalhar e o povo nem tinha entrado na terra. Prestaram atenção? Que o povo nem entrou na terra e já está dizendo que vai espalhar. E está dizendo que vai, quando acontecer todas, presta atenção, todas as maldições escritas no livro, ele vai trazer de volta. Então está acontecendo o quê? Já aconteceu com o nosso povo todo tipo de maldição, que estava em Deuteronômio 27 e 28. Tudo o que está ali aconteceu, até os pais comerem os filhos.
Não tenho para comer os filhos. Então, esse tempo aqui, vou trazer de volta. Da onde eu espalhei vocês. Então, se eu não sei o que eu era, o que eu sou, sei que se for rachador de lenha, estou no lucro, sou estrangeiro, da casa, o que for, eu fui chamado. Isso para mim é que é profecia. Isso é a profecia, isso que nós estamos vivendo. Se você não entender isso aqui, está meio confuso. Não tem convicção do que está fazendo aqui. Você tem que ter convicção que você é profecia. Você é profecia. Não é, vou profetizar para você. Não. Você é a profecia. Você está chamando de volta, fazer techuvá, espalhados até os confins da terra, que Yeshua disse, antes da minha volta, o que vai fazer? Os anjos vão buscar até os confins da terra, sim ou não? Você não faz a Amidá, está lá assim, ó, que Deus vai buscar dos 4 cantos da terra, não está na Amidá? Vai ser tocado o shofar, o mesmo que está em Mateus 24, nos escritos de Paulo, o que está na Amidá. Então a gente está despertando. Isaías 60 diz assim: levantai-vos, resplandecei, porque é chegada a tua luz, é nascido sobre ti a glória do Senhor, pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Onde eu estava? Me perdi. Sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quem são esses? Quem são esses que vêm voando como nuvens, como pomba para as suas janelas? Isso aqui é ressurreição. Isso aí é conhecido como tal de arrebatamento. Para se encontrar com ele. Aonde? Diz aí, aonde, Marcelo? Além do Sol? Nas galáxias? Na terra, qual foi prometido? O que nós lemos lá em cima. A terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Está aqui. Yeshua perguntava, mestre, agora que tu restaura o quê? O reino de Israel, né? Atos 1. Como é que Yeshua responde? Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Tendo dito essas palavras, foi Yeshua levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem cobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiu junto dele dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Yeshua, que dentre vós foi elevado, diz aí, elevado, mas aí, elevado ao céu, retornará do mesmo modo como vistes subir. E aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Continuação do texto, aonde eles estavam? Na terra. Sim. Não, estava subindo para o céu, estava na terra. Onde eles estavam? Monte das Oliveiras. O que está escrito em Zacarias? E o Senhor dos Exércitos colocará os seus 2 pés onde? No Monte das Oliveiras. Então esse mesmo que subiu do monte vai voltar. Aonde ele foi crucificado, aonde ele foi enterrado, ressuscitou, aonde ele foi assunto ao céu e aonde ele vai descer e entrar em Jerusalém. E vai dar guerra. Eu estou louco para pegar meu sabre de luz e tá.
Uau, já vou com o meu terno reluzente aqui. A espadada, todo mundo. Isso aí, né? Vamos junto? Tamo junto? Quero estar nessa aí. Estamos lutando por isso. Vamos ficar de fora? Não, é guerra. O cordeiro já veio. Agora é o leão. No decorrer das parashot, tá? No decorrer das parashot, tive muito uma alusão à construção da menorá, que simboliza os 7 Espíritos de Deus, construída por Betsalel, tá? E Yeshua, como está em Apocalipse, tem esses 7 Espíritos de Deus, está no meio dessa menorot, dos candelabros, mas é uma menorá, os 7 candelabros. Tem os 7 Espíritos de Deus. A menorá é um Etz Haim, é uma árvore da vida. Tá? E aí vem decorrendo, tem a Parashá Lech Lechá, que vai dizer, Moshe, vocês vão entrar na terra, já deu problema mesmo, agora se vire. Então é o seguinte, vocês vão chegar na terra, vocês vão ver se a terra é boa, ou a terra é? Se tem casa ou não tem? Casa. Bom e ruim. Se tem gigante ou não tem gigante. Lembra do diálogo ali, Moisés? Com eles? Sim ou não? Aí vai dizer, vocês olham se tem árvores. Ou, algumas versões, floresta. E o tradutor, né? Vai dizer, peraí. A árvore, floresta? Não. O texto vai dizer que tem uma árvore. Um etz. Então vai na terra, onde? Qual é a terra? No Éden. Vai lá no Éden e vê se tem uma árvore. Lá está a árvore, está a floresta. Porque para o tradutor não faz sentido uma árvore. Vai lá. E quem ficou responsável de trazer uma parte dessa árvore? Yehoshua. Porque Yehoshua foi buscar a árvore, Caleb foi lá os patriarcas para garantir a terra. Olha só que interessante. O resto foi lá passear à toa, só para dar problema. A maioria só dá problema. As 2 foi com foco. Um trouxe a árvore. O Etz. Quantas árvores tinha no jardim? Aí? Uma ou 2? Ou mediante a visão? Como tu enxerga? Aquela que é uma vira 2? O que ele pergunta? Vai lá, vê se tem bom ou ruim, bom e mal, bom e mal. Tudo é questão de percepção. Então, quem tem a visão equivocada vai ver a árvore do conhecimento, vai conhecer do bem e do... Mas quem tem uma percepção correta vai ver a Etz Haim, a árvore da vida. Por isso que essa linguagem dele já testou o coração das pessoas. Como é que tu vê, querido? Se tem bom e mal. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? E Yehoshua lá, subentende que Yehoshua foi lá, trouxe o quê? Junto. Tem 2 e um cacho de quê? Um cacho de quê? Uva. Pendurada no madeiro. Árvore. A videira verdadeira. Pendurada no Etz. Na árvore. Quem trouxe? Yehoshua. Vai lá, busca teu Etz, Yeshua. Então a gente vai ver essas alusões. Tá menorá como Etz Haim. E ele lá. Vai lá buscar Etz, a tua árvore. E ele diz, eu sou a videira. E vocês são o quê? Os frutos. Quem não dá fruto, corta. Então nós temos que entender esse plano. Por isso que ele tem que ser elevado. Pendurado. Tem uns que dizem, vocês creem no pendurado. Cada vez eu creio mais no pendurado. Agora vai fazer mais sentido. Para mim. Pendurado. Parashás passado vai dizer, maldito todo homem que for pendurado. Sobre ele, o pendurado, caiu toda a maldição da lei. Que Paulo vai dizer que Cristo nos livrou? Não.
Cristo, Mashiach, nos livrou da maldição que consta na lei. Não da lei. Todas essas maldições caiu sobre o pendurado. Maldito todo que for pendurado no madeiro, Paulo vai dizer. Então existe alguém sendo pendurado, elevado e pendurado. No Etz Haim. E vai aumentando os níveis. Então a gente vê aqui, vocês estão vendo a imagem? André passou a segunda imagem, André? Vê aqui um homem, tá? E as 4 letras do nome do Eterno, né? Você consegue entender? Ficou claro? Só entenda o conceito, não se apegue aos detalhes, ok? Não se apegue aos detalhes. Aqui, o candelabro apontando para a luz central, certo? A luz do meio que se acendia a menorá e acendia as restantes, certo? Ok? Então são 6 números de homem apontando para o 7º, que tinha os 7 espíritos. A árvore da vida, a menorá. Aqui um formato de um homem e o nome do Eterno para a gente gravar bem esse conceito. Tá? Bem esse conceito. Aqui algo complexo. Entenda o conceito. Tá? Isso aqui é chamado, essa visão da Kabbalah, do cabeça. Cabeça em hebraico é como se escreve? Rosh. Ou é conhecido aqui como crânio. É o nível, são os 3 níveis mais altos das Sefirot, da árvore da vida. Tá? Preste atenção nisso. Então, essa estrutura em cima das Sefirot é chamado como Tika Kadish. Também é chamado de Golgotha. A Tika Kadish e Golgotha. Na Parashá Emor é citado no Zohar, também comentário do rabino cabalista Arizal, que no Shabat é um lugar de descanso, um lugar de alegria, não deve se jejuar, não deve se entristecer. E a Tika Kadisha, né, o cabeça, o crânio, se envolve nesse dia do Shabat. E deste lugar, lá de cima, é derramada as bênçãos. E lá de cima é derramada a ressurreição. Vem lá de cima. E isso é manifestado em cada Shabat. Então, cada Shabat nós temos que buscar o Pai para que seja derramado. Existe uma ressurreição no final dos dias, mas existe uma ressurreição de agora. Ressurreição do que, Marcelo? Da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida familiar, tem que ser ressurreta. Então, existe uma ressurreição no final dos dias, existe uma ressurreição Rayon, hoje, no Shabat. E quando se alcança esse lugar, isso é derramado. Então é chamado de um rocio, de um orvalho, que é derramado lá de baixo, lá de cima, no Shabat. E essa palavra do orvalho, ela tem o mesmo valor numérico de Yud, Rei, Vav. As 3 letras do nome do Eterno, faltando uma. Bem? Vamos entender um pouco esse diálogo. E João, abra João aí. Yohanan 3. João 3. Estão me entendendo? Ó, nós vamos viajar agora, vamos subir. Pega aí, coloca o cinto. Coloca o cinto. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tá as bolinhas para vocês entenderem melhor, ok? Tá? Evangelho de João. João 3:3. E Yeshua respondeu-lhe, declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos questionou,
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? O que é mãe em hebraico? Como é que chama mãe em hebraico? Ima. Então, na Sefirot, a Sefirá do lado esquerdo, tá? Que é Biná, é chamado de Ima. E do lado direito é chamado de quê? Chokhmah, que é conhecido como sabedoria, ou Aba. E a de cima é Keter, coroa. Então vamos ficar nessas duas. Nascer de cima, lá de cima. Nascer do Aba e nascer da Ima. Olha a linguagem, a conversa dos dois aqui. Pode o homem voltar lá em cima? Nascer de Ima? Da mãe? E de Ima vem todas as almas. Todas as almas procedem do lado esquerdo de Ima. Então, nascer de novo, todos nós temos que nos conectar com Ima de novo. Com a mãe. Para nascer de novo. Vocês estão me entendendo? Para nascer do alto, nós viemos de lá, temos que nascer de lá de novo. Estão me entendendo, gente? Eu sei que está cansativo. Não, então tá. Eu sei. Antigamente dizia que era batalha espiritual. Que é ataque soviético do inimigo. Onde estamos? Arrazoou Yeshua. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos o Salmo 139, é isso? Que nós já comentamos aqui, que vai dizer que tu me viste no ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo em forma. Então, duas, que eu não vou botar hoje, duas linguagens, você vê o texto ali, ele vai falar de um nascimento, de um gerar no ventre do Espírito, que vai ver o contexto, depois você leia, e outro que o Eterno está vendo na terra, debaixo da terra, ou seja, quando está morto. Então, quando você nasce do ventre da água, e quando nasce pelo Espírito da ressurreição. Esse diálogo deles aqui está conectado com o Salmo 139. Pelo Espírito. Porque Yeshua depois o Espírito sopra e ninguém sabe. Então tem que ser nascido do Espírito. E a Ruach HaKodesh é feminino. É um conceito feminino. É ou não, Rabino? Está entendendo? Então tem que nascer de quem? Da Ruach HaKodesh, da parte feminina. Deus não tem só conceito, ok? Então vamos. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deves nascer de novo. O vento sopra de onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou Nicodemos, como pode acontecer isso? Se falando desse assunto, os assuntos da terra, não me credes? Como crereis se vos falo dos celestiais? Assim como Moisés, diz aí, Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? No Etz Haim. Assim como Moisés fez a Nahash, tá? A serpente de bronze, Nehoshet, bronze, assim o Filho do Homem teria que ser levantado para todo aquele, como a serpente, o pessoal falava que não devia, né? Morria pela boca, aí tinha que olhar para a serpente, arrependido, para ser salvo, sim ou não? Do mesmo modo, todo aquele que olhar para Yeshua, na árvore da vida, será salvo e curado. Estão entendendo? Aí não,
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser com o Filho do Homem. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está por conta. Porque não deu crédito no nome do Filho unigênito de Deus. Então, assim, ó, das sefirotes, as 3 de cima é o alto. Estão conectadas com as 2 letras, Yud, Rei. Yah. Aleluia. Pertence ao alto. Temos o Vav, que está conectado com as 6 sefirotes do meio. Sabe como é que é chamado? Já expliquei como é chamado as 3 de cima, né? Atika Kadish. Gólgota. Ou Golgolet, em hebraico. E início do livro de Deuteronômio, né, quando de números, é feito o censo, sim ou não? Então vai fazer o censo dos cabeças de família, sim ou não? Qual é a palavra cabeça? Como é que é cabeça? Não, lá está Golgolet. Para o grego, Gólgota. Contar as cabeças, Gólgota. Então, Gólgota não é aquela caveira lá que o povo vai tudo visitar no Israel, ok? Gólgota é um local de contagem, porque em Levítico, quando encerra o livro de Levítico, nos últimos versículos, vai dizer que contai todos, separai o dízimo, mesmo os bons que tu ofertou, vai tudo junto, os bons e os ruins que tu ofertou, uma vez que tu ofertou já era, perdesse, e vai ter que trazer um bom também, e é tudo do eterno. E ele é contado cabeça pela vara do pastor. Existe uma porta chamada Mipka, a porta da contagem. Então existe um local que todas as ovelhas são contadas. E a ovelha foi contada para o sacrifício. E depois nós entramos no livro de Números, que vai dizer, contai por o cabeça, Gólgota. Estamos entendendo? Não é aquela cara de caveira, cabeça. Lá, acho que foi lá que ele foi. Vamos num lugar mais elevado, amém? Vamos subir? Essas imagens aqui eu consegui de um grupo de estudo em Soft. Então, temos as 3 do meio. Estão me ouvindo? As 3 do meio. E a letra Vav. Qual o valor numérico da letra Vav? 6. É conhecido como Ben. Zei Ben, filho. A letra Vav é chamada de filho. 6, as 6 sefirotes. Que está no meio entre o eterno, o nível mais alto, e o Vav, que é um gancho. O Vav é um gancho, sim ou não? O Vav não é um pilar? Netzavim, onde vocês estão aqui em pé, cravados, firmes. O Vav é chamado de gancho também. Ok? 6, número de homem, e é chamado de Ben, o filho. Então, meu querido, ninguém vai lá se não passar pelo Vav, pelo filho. Está entendendo o que Yeshua quer dizer? Ninguém vai ao pai. Ninguém vai na mãe. Ninguém vai lá em cima, se não passar pelo... É tão simples, gente, e a gente não enxergava. É simples ou não é? Está desenhado. Aí nós temos a letra Rei, lá de baixo, que está conectada com a última Sefirá, que é chamado de quê? Quem conhece um pouquinho? Chamado de quê? De quê? Malhut, reino. É chamado de Malhut, reino, ou também Israel. Ou a noiva. É chamado de reino. Senhor, é agora que tu restaura o de Israel? Calma. Vamos lá no Pai primeiro. Vou subir até o Pai. Vou ser levado até o Pai.
Então ele tinha que ser elevado. Aonde eu disse? Até onde? O Gólgota, lá em cima. Nas sefirás superiores. Estão entendendo? Então quando Yeshua, porque quando quem traduziu não tinha entendimento disso. Gólgota, meu Deus, deve ser algum lugar chamado de caveira. Tem aquela montanha lá, parece uma caveira. Então foi lá mesmo. Porque a linguagem é profunda. Yeshua está trazendo com a sua linguagem, com Nicodemos, que era um mestre da lei, que não entendia o que ele estava falando, porque o nível era profundo. E o que sobra para nós, então? Se Nicodemos não estava entendendo, o que sobra para nós? Tudo ex-domingueiro. Tudo ex-domingueiro. Então, temos que estudar a literatura. Para mostrar, estou mostrando Yeshua aqui na Escritura, não? Ou estou inventando, estou tentando associar? Faz sentido? Faz sentido? Todo propósito faz sentido? É isso que é importante para nós. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A pessoa rejeita por raiz de amargura. Raiz de amargura, simples assim. Então vamos curar o coração, né? Circuncidar esse coraçãozinho, para que não venha a raiz de amargura. Ok. Então entendemos que o Vav faz conexão. E é interessante que Yeshua vai participar de um casamento, de uma festa. E lá ele manda buscar quantos jarros? Quantos? Opa, 6 recipientes. E bota vinho novo. Quantos litros tinha? Quem sabe? Quem sabe quantos litros tinha? 600 litros. 6. Então, o vinho novo é para o 6º dia, para o final da festa, que somos nós. Hein, vamos tomar? Então toma esse vinho aí. Sod. Quem sabe que a gematria da palavra sod é 70 e é para vinho também. Então o sod, o vinho novo, é para os últimos? Não, é para as gerações passadas, gente. Não vamos cobrar dos outros. Agora você está atento a algumas coisas. Ninguém nos ensinou assim, nós aprendemos. Não, querido. Não era. É para nós. Ou para os que o temem. Pelo menos a gente disfarça que tem, né? A gente tenta dar uma enganada nos outros, porque aí a gente não engana. Né? Vem, sorria! Hashem, o Eterno está te filmando. No dia de Rayon hoje. Então entendemos que há uma conexão, tá? Cadê a Raquel? Cadê a Raquel? Cadê a turma da banda? Que eu disse que estivessem apóstolos aqui hoje. Tem que estar atento. Vem? Só estamos aqui só na introdução, por enquanto. Tá? Então, esse Vav, que é o número 6, tá? Ele faz essa conexão com o quê? Com a letra Rei. Diz aí, letra Rei. E esses 6 ali, as 6 sefirotes do Vav, que é chamado de Ben, de filho, é chamado de Zeir Ampim. Zeir Ampim, que faz conexão aos superiores com os de baixo. Tá? Então o Vav vai fazer conexão com o quê? Com o Malhut, com o reino, com Israel, trazer de volta por quê? Porque estava afastado. A letra Rei faz parte dessa Neshama. A letra Rei foi a letra que foi colocada no nome de Abraão e de Sara. A letra Rei é a nossa alma imortal, que pelo pecado foi cortado. Houve uma desconexão do nome do Eterno. Por isso não devemos pronunciar o nome, porque o nome está sendo restaurado. Demorei anos para entender isso. Agora faz sentido para mim. Porque eu não posso falar o nome, não pode falar o nome, não pode falar o nome. Agora eu entendi que ainda está em restauração do nome do Eterno. Aí tem um monte de loucurada na internet. Então há essa conexão de volta, porque o rei, né, o reino, nós fomos desconectados por causa da transgressão.
E esse reino tem que ser restaurado. É agora que tu restaura o reino? Calma, tem todo um processo, tem uma galera que eu tenho que chamar aí. Um monte de gente que tem que trazer de volta. Um monte de trabalho para vocês fazerem. Os discípulos já não queriam mais trabalho, já queriam restaurar o reino agora, Senhor. Viu lá o ladrão da cruz, que eu não sei qual cruz que ele roubou, né? Se ele estava preso na cruz, como é que é o ladrão da cruz? Né? Disse, Senhor, lembra de mim quando entrares, ou quando vieres no teu reino. Há essa conexão do nome do Eterno, que nós temos que restaurar. Esse é o trabalho de Yeshua. Nos conectar com o Pai. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Calma, mulher. Calma. Não é chegada a hora. Não é chegada a hora. Hein? Então, quando a gente vai dizer que o nome do Eterno é um, o Eterno será, e o seu nome será, vamos ficar em pé um pouquinho para se animar? Vamos levantar um pouquinho? Cadê a turma da bateria? Cadê? Então, ô Gilmar, chama os meninos aqui. Sabe tocar? Se vira então. Boa. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, para dar uma animadinha. Isso, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Aposto. Vai no gogó, mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Kakatu betorata Adonai lo leolam vaed Venema ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz Bayom ha'u yeh Adonai echad Venema ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz Bayom ha'u yeh Adonai echad Venema ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz Bayom ha'u yeh Adonai echad Ushemo echad. Ei, pode sentar. Foi só uma introdução. Fica aí. Olha só para vocês entenderem a imagem aqui, tá? Ari Ampim, lá em cima. Tá? Vocês vão ver ali Aba em azul, Ima em vermelho, Ben em roxo. E o rei aqui no final. Tá? Só aqui, estão olhando ali. Na Parashá Pinhas, presta atenção, na Parashá Pinhas existe chamado segredo do Vav cortado. Do Vav cortado. Quem é o Vav? O filho, o Ben. Existe uma regra chamada Nidá, que é negra, Nidá, medida por alguém dentro de Israel atravessou o israelita com uma lança. Havia uma transgressão, estava contaminando o acampamento. Mas, consequência. Embora alguém estava fazendo algo correto, existe uma consequência. Alguém tem que pagar também por isso. Não é por nada que um soldado romano, mas eu não sei se ele era do Ocidente ou ele era do Oriente. Eu era um romano árabe, que tinha dois destacamentos. Os romanos do Ocidente e os romanos dos Brimos.
não o caso, mas do Oriente lá. Medianita, podia ser da região. Que furou? Yeshua. Então, existe, né, na gematria a letra Vav, tá? Aqui, nessa, é feito o Eterno com pirras pelo ato dele, um Brit, Shalom, pacto de paz. Tá? E então, a palavra Shalom, se eu pegar o Vav e cortar ele, se torna uma letra Vav e mais uma letra Yud. E aí nós vamos ter um valor numérico, né? Shalom tem 336, 40. Mas se aumentar o Vav, ok? Vai dar o quê? 330, 10, 6 e 40. Quanto dá isso? 386. E qual é o valor numérico de 386, meu querido? Yeshua. Então, quem fará o pacto de paz entre Yah e o reino? Yeshua. O Vav cortado. Para Hashem. O Vav atravessado. O Vav partido. Transpassado. Que foi pendurado no madeiro. Tá? Nós temos lá no livro de Daniel que vai falar uma coisa. E depois das 62 semanas, será o quê? Cortado. Icaret, ou ungido, ou Mashiach. Será o quê? Cortado, o Vav. E nada lhe substituirá. Subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas e há assolação. Daniel 9, 26. Vamos ver Salmo 22. Raiz dessa palavra. Icaret, cortado. Lembra? Caret? Nós somos caret pelas nossas transgressões de morte. E ele morreu pelas nossas transgressões de morte. Caret, cortado. Salmo 22. Pois os cães me rodearam e juntamente de malfeitores me cercaram. Transpassaram-me as mãos e os pés. Cari, perfurado, transpassado. Colossenses 1, o que havendo por ele, feito a paz pelo sangue do seu madeiro, sua cruz. Por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Estão entendendo aqui ou só estou eu viajando sozinho? Fui lá, estou brincando. No... Faz sentido, gente? Ele fez essa conexão. Essa é a obra do Mashiach. Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, diz aí, o castigo que nos traz Shalom, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos. É só crer, meu querido. É só crer. Ele juntou. O Eterno é um, indivisível. E nós temos o Mashiach, Yeshua. E por nossa má atitude fomos tirados da onde? Do paradise, do paraíso, do pardês, do jardim. E através dele, nós vamos retornar? Lembra quando Maria chegou no sepulcro e Yeshua já tinha ressuscitado? E ela olhou o homem, primeiro tinha dois, quantos tinha lá no sepulcro, na porta? Na porta quantos tinha? 2 anjos, sim ou não? Aonde tem 2 anjos hoje? Na porta do jardim. Tem 2 anjos. Prova, Marcelo. De novo, prova, Marcelo.
Maria ali naquela situação agoniada, cadê o meu Senhor? Vê um homem e acha que é um jardineiro, rapaz. Aquele que cuida do jardim, que é a mesma função de Adão, que cuidava do jardim. Agora nós temos o segundo Adão. Terra, manto, né? Isso é o que está escondido e agora está sendo aberto, amém?